Oi, gente. Então, vamos continuar com a nossa formação das palavras, agora com o meu dente refeito, que eu acho que no último vídeo, não sei se nesse canal ou no nosso outro, eu estava com o dente quebrado, mas eu fiz o vídeo com o dente quebrado mesmo, porque eu penso assim que quem grava vídeo e sempre gostou de ter assim tanta proximidade com os alunos, é quase que um reality, né? O jeito que eu tô, eu vou ali e dou a minha aula. Eu acho que fica muito mais espontâneo assim. E outra coisa que eu falei num dos vídeos, que eu não me lembro qual, que eu fiz até em tom de piada, eu acho que vocês notaram que eu tô com o rosto um pouco inchado, mas não coloquei botox, viu? Não é botox, nada contra quem coloca botox, mas eu não coloquei. É que eu tenho tido crises muito fortes de asma, vocês veem que volta e meia eu tô tossindo, e daí eu me obriguei a tomar corticoide de novo. Eu não gosto, eu tomo desde os 12 anos, gente. Eu brinco com os médicos e dentistas que eu conheço a história do corticoide melhor que os médicos. Porque quando eu era criança, eu sofria muito com asma, eu tinha muita alergia, feridas por todos os braços, pernas, rosto. Nada me curava, eu era um monstrinho. Aí, quando eu tinha 11, 12 anos, das dezenas, olha, não vou dizer centena, mas talvez até pudesse dizer, nos meus 12 primeiros anos de vida que me levaram, disse, agora tem um remédio muito bom aqui no Brasil, que começou lá nos Estados Unidos, lá não sei em que outro país, na década de 50, e agora, aí era a década de 60, final, né, porque eu já tinha uns 10 anos, e agora tá aqui no Brasil, esse remédio é muito bom e tal, e aí foi que eu comecei a melhorar, só que cortisona não dá para tomar assim contínuo, né, eu ainda sou do tempo que chamo cortisona e não corticoide. Não sei se hoje tem alguma diferença técnica, porque eu não sou médica. Mas, enfim, meu rosto está inchado por causa disso, viu, gente? Não é botox. Mas nada contra quem coloca botox. Então, hoje vamos continuar com a formação de palavras, tá? Então, na última aula, no último vídeo, a gente viu que a formação de palavras... Bom, no último vídeo não, porque a gente já fez 2 ou 3 vídeos de formação de palavras, né? A gente viu que a formação de palavras, ela é dividida em composição e derivação. Na última aula, a gente viu a justaposição e aglutinação no vídeo anterior. Então, quem não viu ainda, eu sugiro que veja. Nós vimos, então, a primeira forma de formação de palavras, que é a composição. Hoje nós vamos falar um pouquinho na derivação e no próximo vídeo aí eu vou esmiuçar com exemplos. A gente viu que lá na composição surgem novas palavras a partir da junção, como até já diz, né, ali, da composição, né, compõe, de palavras já pré-existentes, mas independentes. São 2 palavras independentes que se juntam para formar uma nova palavra, do tipo relógio ponto. Eu até falei na palavra boca aberta, né? Que é uma mistura de boca com aberta, e assim por diante. Já na derivação, é uma única palavra que vai dar origem a outras. Não são 2 palavras juntas, como é o caso de relógio ponto,
de boquiaberta e de tantas outras palavras que a gente acaba chamando de palavra composta, né? Assim, na nossa linguagem do dia a dia. Na derivação tem que ficar bem claro que é uma única palavra, é um único radical que passa a formar outras palavras. Então, eu coloquei aqui exemplo para vocês. Prever, a palavra ver, o verbo, né? A palavra ver, acaba formando uma outra palavra com a adição de um prefixo. Aqui, leal. Leal, a palavra leal acaba formando uma outra palavra com a adição de um sufixo. E aqui a palavra feliz acaba formando outra palavra com a adição de um prefixo e de um sufixo. E se adicionasse apenas o prefixo, ficaria infeliz. Se adicionasse apenas o sufixo, ficaria felizmente. Então, é uma única palavra que acaba formando novas palavras, com adição de prefixos e de sufixos. Os tipos de derivação são prefixal, que o nome já está dizendo, prefixo, quando se adiciona um prefixo, aqui já tem um exemplo. Sufixal, o nome já está dizendo quando a gente adiciona um sufixo. Parasintética ou de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, é quando se adiciona um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Ela é chamada de parasintética. Regressiva, quando a partir de uma palavra maior a gente acaba, isso é muito comum no Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, formando uma outra palavra menor. Exemplo, comunista. Com o tempo veio a formar a palavra comuna. Então, volta e meia uma palavra maior. A própria doença sarampo, lá quando começou, os biólogos, os médicos sabem, a gente vê pela história da língua portuguesa, né? Que não diziam sarampo, diziam sarampão. E com o tempo passou a se dizer sarampo. Então, o final da palavra é modificado e, via de regra, ela regride no tamanho. Não necessariamente em todas as palavras, mas, via de regra, ela regride no tamanho. E a imprópria é quando ela forma uma nova palavra, mas não de modificar a palavra anterior, mas de trocar de classe gramatical. Um exemplo, o voar dos pássaros. Essa palavra voar é um verbo, em princípio, mas se colocar o voar dos pássaros, aí ela está na qualidade de substantivo, o voo dos pássaros. Ele é um Judas, né? Ele é um traidor. Judas é um substantivo próprio, é um nome próprio. Mas quando eu digo ele é um Judas, esse Judas está no lugar de quê? De substantivo próprio, de nome próprio? Não. Está no lugar de um adjetivo. Ele é um traidor, ele é um covarde. Aí essa é a derivação imprópria, né? Por que que diz imprópria? Porque não modifica nada da palavra, mas forma uma outra palavra. Voar, que era apenas um verbo, passa a ser também um substantivo. Judas, que era um substantivo próprio, um nome próprio, passa a ser também um adjetivo, tá? Mas na próxima aula a gente vai dar detalhes de cada uma dessas e vai escrever os exemplos, tá bom?
Por hoje é isso, então. Continuem acompanhando, porque depois que nós terminarmos as explicações, a gente vai fazer que nem fez no capítulo da estrutura de palavras, que a gente fez todos aqueles exercícios corrigidos que muito ajudam para um concurso, para um vestibular, para a prova do Enem e também para a gente ampliar o vocabulário, tá bom, gente? Então é isso e até o próximo vídeo e obrigada, nós ainda somos bem pouquinhos aqui no canal, como éramos no nosso outro canal, que agora a gente acabou deixando só em literatura, né? Não colocamos mais no outro canal aulas de língua portuguesa e nem aulas de direito, aqui é só literatura. Ainda somos pouquinhos, não ficamos assim divulgando no sentido de compartilhamento, porque a gente, eu digo a gente, eu, meus ex-alunos que convivem comigo, meus filhos, a gente fica curioso para saber para onde que o YouTube nos leva quando a gente só posta vídeos, quando a gente não faz assim a circulação entre nós, o compartilhamento, tá? Então é isso e até o próximo vídeo, tá bom? E obrigada por esse, como eu dizia lá no outro canal, eu digo aqui também. Nós somos, por enquanto, apenas 22, 23 comigo, mas para mim é como se vocês fossem 22 mil, 22 milhões, porque para um professor, uma professora, um aluno dentro da sala de aula é importante. Um aluno, a gente prepara a aula como se estivesse preparando para 50 alunos, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau!